Boa tarde a todos. Eu sou a Denise, gerente da loja. Quero agradecer muito a presença de todos aqui. A Fast Shop ela tem como missão cuidar do cliente por toda a vida. Portanto, ela promove esse evento hoje, com o patrocínio da Panasonic, trazendo a chefe Viviane Wakuda. Ela vai nos ensinar a fazer uma deliciosa receita de macarrão. E todos os produtos, os utensílios, os eletros que ela utilizar, eles estarão à venda hoje aqui na loja. Então, fiquem à vontade de me procurar meu time de vendas, para a gente poder negociar depois, né, a venda desses produtos. Obrigada. Eu vou chamar o Fábio, né, representante da Panasonic, que vai falar um pouco com vocês. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Esse aí é mais um evento que a gente faz em parceria com a Fast Shop. E a gente fica feliz em saber que muita gente comparece a esses eventos, até para ver a Viviane, que é um ícone nesse ramo. E desejo a vocês que aproveitem bem o treinamento, as aulas. O Rodrigo também, que é nosso coordenador especialista, vai falar um pouco dos produtos para vocês poderem aproveitar e ver como a funcionalidade de cada produto dentro de cada receita. E faça um bom aproveito. Então, muito obrigado pela presença de todos. Por favor, Viviane, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Wakuda. Eu trabalho com confeitaria há 10 anos, mais ou menos, e minha especialidade é o yogashi. Vocês sabem, alguém sabe me dizer, conhece yogashi? Já ouviu falar? Então, no Japão existem duas vertentes, o yogashi e o agashi. O agashi é aquele doce tradicional japonês, que surgiu no Japão, que tem mochi, doce de feijão. Vocês já chegaram a provar? Já ouviram falar, né? O yogashi vai completamente... É tudo que vem de fora do Japão. São influências ocidentais que foram ao Japão, e no meu caso são influências francesas, por isso que hoje tem macarrão. Pelas técnicas que eu aprendi, me especializei no yogashi, e também traz essa questão de visual. Eu uso muitas frutas e essa coisa de sazonalidade também. Mas eu escolhi o macarrão hoje para tentar mostrar para vocês que não é difícil fazer em casa. Quebrar esse paradigma que, nossa, é muito difícil, muito complicado. Eu escolhi uma receita que dá para fazer em casa. Estão preparados? Vocês têm alguma dúvida até agora? Tranquilo? Eu vou começar pela casca. E primeiro eu vou fazer um merengue suíço. O que é o merengue suíço? É a clara e o açúcar que vai ao fogo. Eu vou misturar até ele ficar homogêneo, até acabar com todos os cristais de açúcar no fogo. Tá? Aí eu vou levar o fogo aqui. O Rodrigo vai me ajudar agora a usar o cooktop aqui, para não deixar a clara passar do ponto. Aqui. Sempre que eu misturo o açúcar e a clara, quando eu coloco junto os dois, eu misturo imediatamente. Por quê? O açúcar ele absorve líquido, então ele vai começar, digamos assim, a queimar a clara. Então, para que isso não aconteça, para que não tenha pelotas de clara na sua receita, eu já misturo de imediato. Aí em fogo, temperatura média, né? 5. Eu vou mexer aqui até diluir todo o açúcar. Que é rápido, relativamente rápido. E aí na ilustração mostra mais ou menos para você ver o ponto, né? Não existe uma temperatura exata, pode ser uma temperatura de baixo para médio. Não pode ser alto, porque senão você corre o risco de cozinhar as claras, tá? E isso não é indesejado na receita. 200 gramas de clara dá quantos ovos? Dá em média 4 ovos, mais ou menos. Mas eu prefiro pesar porque precisa um pouco de medidas exatas, tá? Se tiver um pouco a mais, pode correr o risco de não dar certo a receita. O açúcar pode ser mineral? Não é o ideal, porque ele vai demorar mais para diluir na clara, né? Por isso que eu uso açúcar refinado. Não uso glaçúcar porque ele contém amido, e isso atrapalha na receita também. Por isso que eu acabo usando o açúcar refinado. Aqui eu vou tirar um pouquinho para ver o ponto, né? Ainda eu sinto alguns grumos de açúcar, eu não sei se dá para ver pelo vídeo, dá? Tem um pouco de cristal de açúcar, então eu vou voltar aqui, deixar diluir mais um pouquinho. Nossa, eu preciso de um peixe. Um pano está aqui.
Obrigada. Sempre misturando constantemente, porque ela tende a esquentar muito por baixo, né? Se você demorar muito, ela pode cozinhar. Deve virar uma clara doce e ela não vai criar volume na hora de bater. Tá quase. Aqui. Ó, diluiu bem. Dá para ver a mudança de consistência também, né? Ele está mais fluido. Aí eu vou colocar para bater. Aqui. Existem 3 formas de fazer macarrons diferentes, tá? Esse aqui é o com merengue suíço, mas dá para fazer com merengue francês, que é o de clara batida, clara em temperatura ambiente e depois você insere o açúcar, e com merengue italiano também, que daí você bate as claras aqui e a calda de açúcar e água entra aqui. São consistências diferentes, mas o merengue suíço ele é mais estável, então é mais fácil de tentar fazer em casa, tá? Eu vou colocar para bater durante uns 8 a 10 minutos, vamos deixar aqui no máximo. Ele vai começar a criar volume e vai chegar a quase o tamanho do bowl, mais ou menos. Vai ultrapassar pelo menos a metade para cima. Aqui. Deixa eu lavar. Aí, eu tenho proporções iguais de farinha de amêndoas e açúcar peneirados. Normalmente a gente chama de tam por tam, ou igual para igual, na receita. Então aqui eu já peneirei a farinha de amêndoas e o açúcar, e eu misturei bem. Por que eu faço isso? Eu deixo bem misturado, porque se tiver pelotas de açúcar ou de amêndoas, na hora de misturar e fazer a macarronagem, ele vai criar pelotinhas. Isso é um defeito no macarrão. Ele tem que estar homogêneo, tem que estar tudo por igual. Então, enquanto bate aqui, eu vou... Peraí. Está no máximo aqui. Ele vai ganhando volume. Deixei peneirado. Vou usar um pouquinho de corante em pó, mas pode ser em gel também. Só que eu não vou colocar aqui agora, né? Eu vou deixar ele criar volume primeiro. Por quê? Se eu colocar aqui, eu não sei se essa quantidade de corante vai dar uma coloração. Eu não consigo controlar a coloração do macarrão. Quando ele ganha volume, ele vai chegando na cor certa. Então, sempre colocando de pouquinho em pouquinho, qualquer tipo de corante, porque senão ele pode ficar com uma cor meio neon, radioativa. Eu gosto de cores assim, mais pastéis, um pouco mais naturais. Mas nada impede de fazer um vermelho mais forte. Sim. O corante em gel ele é mais estável para o merengue italiano, por exemplo. Que daí vai entrar, você pode colocar na calda, por exemplo, só que é difícil de ponderar na hora de que cor que vai chegar. E se você colocar na batedeira aqui, ela pode ficar muito mais escura que o esperado. Então, a vantagem do merengue suíço e colocar o corante em pó é que você vai dosando aos pouquinhos, tá? Sempre de pouco em pouco para chegar numa coloração que você quer. Nunca ponha mais, tudo de uma vez, porque também pode atrapalhar a receita, o excesso de corante, né? O componente químico dela pode desestabilizar a receita. Alguma dúvida? Além, por enquanto, podem perguntar enquanto bate. Com certeza, sim. Mesmo ele sendo extremamente estável, chegando num ponto bacana, se o dia, por exemplo, se você está fazendo em casa, se a umidade do ar está muito alta, ela vai demorar mais tempo para secar. Demorando muito tempo para secar, ela corre o risco de entrar no forno e começar a trincar por cima. Vocês já viram um macarrão que fica meio trincado ou não fica com aquele babado bonito? Num tempo seco ou quando está quente, ele vai secar mais rápido e vai criar essa coroa ou babado que a gente chama, dá para ver daí, ó? Esse é o tempo de secagem. Eu não posso pingar o macarrão e colocar direto no forno, porque senão ele não vai criar esse babado. Ele tem que secar por fora, aí no forno ele vai começar a crescer, ele vai dar uma subidinha e daí vai aparecer a coroa dela.
Então, a temperatura influencia. Se tiver ar-condicionado, poder controlar a temperatura ou deixar ele mais seco é ideal, tá bom? Pode ser gelado, temperatura ambiente, porque de qualquer forma ela vai ao fogo, né? Mas assim, o que às vezes tem essa dúvida, né, de usar clara em temperatura ambiente ou muito gelada, é se o ovo é velho. Quando o ovo é velho, ele começa a se separar da alumina. Dá para ver que quando o ovo é mais velho, ele tem mais líquido, parece que tem mais água, né? Isso que atrapalha na receita, não é a temperatura do ovo. Não necessariamente. Não, com certeza. Você pode comprar e já usar. Porque a gente faz macarrão todos os dias praticamente, não chega a 8 dias. A gente pega, chega no dia os ovos e faz. Né? Ah. O ideal é triturar. Só que corre o risco de ele soltar muito óleo, né? Quando você compra a farinha de amêndoas pronta, ela está um pouquinho mais seca, né? Então você controla mais a textura. Quando você compra pronto, ele está mais refinado. Se você tenta moer ela em casa, você acaba tendo uma perda muito grande, né? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos ver aqui, ó. Dá para ver que ele começou a crescer. Ó. Mas eu acho que precisa bater mais um pouquinho, ó. Tá vendo como ele fica firme? Ó, peraí. Deixa eu tirar o... Deixa eu aqui. Ó. Ele está bem firme, mas eu vou deixar bater mais um pouquinho. Aí acho que já posso entrar com o corante. Deixa eu pôr um pouquinho. Para pegar o corante, nunca virem, tá? Às vezes, se você tem muito no pote, vai tudo, e daí não tem como consertar. Então, normalmente eu pego uma ponta de faca aqui. Não, eu vou dosando. É melhor pegar por menos que para mais, senão não tem conserto, né? Então a gente vai pontinha de faca. Eu vou bater, vou ver que cor vai chegar. Se tiver muito pálido, a gente vai acrescentando aos poucos, tá? Vou colocar mais corante. Tá, vou pôr mais corante. Depende da temperatura. Se a temperatura estiver correta, ela vai manter a coloração. Se estiver muito alta na hora que entra e no tempo de cocção, ela vai tender a dourar um pouco por cima, tá? Aqui, vou bater mais um pouquinho aqui. Eu dou uma leve raspada nas laterais, que ela não está completamente homogênea, tem um pouco de corante nas bordas. Então eu quero que ela fique toda rosa por igual aqui. Vou bater mais um pouquinho. Opa. Vou deixar um pouquinho mais rosa. Que ele vai dar uma clareada também na hora que eu misturar o açúcar e a farinha de amêndoas, tá? Aí eu vou deixar um pouquinho mais. Tá bom. E por menor que seja a quantidade de corante, sempre pare a batedeira, tá? Senão, na hora de passar o pano, você vai lavar o rosto, vai ficar tudo vermelho, cor de roda é terrível, porque você não percebe, porque é em pó, né? Aí fica toda pintada, então é melhor parar sempre. Eu bato, tiro todo o excesso de merengue daqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Dá pra ver a coloração? Aqui. Calma, calma, é a primeira parte ainda. Aqui.
Aqui sempre bem peneirado, soltinho, para que não tenha pelotas, né? Eu vou... deixa eu virar aqui. E tenta pegar uma travessa um pouco maior para ficar mais fácil de misturar também. O bowl da KitchenAid é grande, mas eu vou pôr nesse maior para ficar mais fácil de mostrar para vocês o ponto. Aqui. Raspo bem o bowl. E sempre que for fazer o macarrão, nunca deixe o merengue parado. Desligou a batedeira, você já passa para a receita. Ou, se você está ajeitando ainda a receita, deixa batendo em velocidade baixa. Nunca para, porque senão ela começa a perder volume, tá? Aí eu vou virar tudo aqui de uma vez. Aqui estão a farinha de amêndoas e o açúcar peneirados. E, com a ajuda de um pão duro, eu vou começar a misturar. Aqui. O açúcar, o glaçúcar, ele vai começar a pegar nessas claras e vai desenvolver brilho, porque ela vai começar a derreter. Vai começar a se misturar com o merengue suíço. Isso que ajuda a dar brilho no macarrão também. Sempre misturando delicadamente. Vai demorar um pouquinho, mas tem que ter paciência na hora dessa mistura aqui, a macarronagem. Raspa um pouco o pão duro, né, para deixar ele misturar bem aqui. Tá vendo que num recipiente mais largo é mais fácil de você misturar. Num mais alto é periga dele ficar indo para fora, tipo a receita voar para fora na hora de você fazer um movimento brusco, assim. Então, aqui é mais seguro. Aqui. Tento deixar o mais homogêneo possível e eu vou continuar a misturar para que chegue num ponto ideal de pingar, o ponto de fita, né? Ele está começando a brilhar por conta do açúcar. Aqui. Para ver o ponto de fita, eu uso o próprio pão duro. Pega um pouco da massa e vou puxando. Ela tem que descer e não rasgar com facilidade. Está vendo que ela está meio consistente ainda? Ela fica no pão duro, ó. Ela não desce lisa. Então, isso pede um pouco mais de mistura, tá? Aqui. Agora ele está melhor. Ó. Ele está mais fluido. Na hora de pegar ela, ó. Ela não rasga. Aqui, está no ponto. Agora eu vou pingar ela. Um saco e um bico de 1,5 cm, mais ou menos, de diâmetro. Aqui. E deixa eu ver aqui. Rodrigo, será que o forno já está pré-aquecido? Sim. Tá. Eu vou pingar os macarrons, mas eu sempre deixo o forno pré-aquecido. O Rodrigo vai ligar agora? Sim. Tá, por favor. Obrigada. Aqui. Oi? Não necessariamente. O ideal é sempre ligar antes. Porque pode ser agora, por exemplo, porque eu vou pingar e eu vou deixar o macarrão descansar. Então, depende muito do forno de cada um. Às vezes, tem que ver quanto tempo leva para chegar à temperatura desejada. Aqui, nesse caso, o macarrão ele sempre assa em temperatura baixa. Então, aqui vai ser pré-aquecido a 140 graus. Se o forno de casa, o convencional, ele não tem um controle muito
preciso de temperatura, deixa a porta levemente aberta, que daí ele vai perdendo calor e vai diminuindo a temperatura, mas sempre no mínimo, que eu acho que o mínimo de casa é 180 graus, mais ou menos, né? Então, esse é legal porque a temperatura chega a temperatura baixa e muito alta também. Então, tem esse controle, né? Parece na textura. Eu vou dividir em 2 partes, mais ou menos. Aqui. Eu não vou encher o saco até a boca, porque senão vai machucar as mãos na hora de pingar. Pode ser baixa. É que aqui... Oi. Ah, tem um tapete de silicone, um silpá. É mais fácil, porque daí você corre o risco de não perder tanta receita. Dá para pingar em cima de papel manteiga, por exemplo, só que daí você tem que tirar quente, jogar um pouco de água por baixo, e você já corre o risco de molhar os macarrons, né? Silpá. E a água que evapora... Silpá. Ou tapete de silicone... esse aqui, ó. Isso, antiaderente, aguenta altas temperaturas. Então, tem a técnica do papel manteiga, que você pinga, tira ela quente, joga um pouco de água na diagonal e vai fazendo com que a água evapore, né? Daí ele vai soltando. Só que, né, tipo, você corre muitos riscos. O macarrão não se dá muito bem com água, né? Então, acho que vale o investimento, porque dá para usar para outras coisas o tapete, né? Aí aqui eu vou pingar 2 discos médios, mais ou menos do tamanho desse prato aqui, para ficar parecido com esse. Eu vou pingar tamanhos diferentes para vocês verem, tá? Dá para pegar bem aqui? Tá. O primeiro vai ser o maior, então. Bem. Eu vou fazendo uma espiral. Trabalhar com bico. É complicado no início, mas isso exige muito, assim, treinamento, tem que ser persistente. Dá certo no final. Tipo. Também demorei algumas vezes assim para conseguir fazer certinho, mas na segunda, na terceira já vai acertando, vai ficando perfeito. Vou medir mais ou menos o tamanho do prato aqui. Eu vou pegar um prato para tirar como medida, só para ter uma noção. Peraí, deixa eu tirar essa orquídea aqui. Para você tirar um tamanho, se você quiser fazer numa travessa e ter dúvidas a respeito do tamanho, você pode polvilhar um pouco de açúcar em volta de um prato da travessa que você vai usar e ter controle com base disso, tá? Aí fica mais fácil também. Para não correr risco de fazer muito maior ou muito menor. Esses aqui já estão prontos. Eu vou pingar alguns menores. Deixa eu ver. Tem várias formas de pingar macarrão. Eu pingo na lateral, mas você pode pingar por cima também. Eu acho que fica mais bonito pela lateral. Aqui, ó. Faz uma bolinha. Uns 45 graus do tapete e do bico, mais ou menos, e você pressiona. Aí ele sai uma bolinha aqui, ó. Peraí. É menos cansativo também, assim. Eu acho mais fácil que você consegue ver pela lateral o diâmetro do macarrão, né? Aqui eu vou fazer uns menores. O espaçamento é importante também. Tá vendo que o espaço entre elas é mais ou menos parecido, nunca muito perto nem muito longe.
Não muito perto para não correr risco de um grudar no outro no momento da cocção, e nem muito longe para você não perder espaço de forno, né? Aqui. Se for uma receita pequena, não tem problema, né? Se você está treinando, faz uma receita pequena e vai testando, né? Mas se for vários macarrons, se você pegou prática assim, e não perder tempo de forno nem espaço, aí esse espaçamento é importante. Aqui. Não está um formato bacana ainda. Dá para ver que tem a marca do bico ainda, né? Então, eu vou dar uma batidinha por baixo aqui. Eu vou girando a assadeira para ele começar a espalhar por igual, sem espalhar demais, sem bater com muita força, até chegar no tamanho que eu quero. Aqui. Então, no caso, eu pinguei um pouco menor, para na hora que bater, chegar no tamanho ideal. Aqui. Então, dá para ver que ele começou a espalhar, né? Aqui. Aí tem essas pontinhas do bico ainda, né? Tem essas marcas. Então, eu vou pegar um pano úmido, sem estar encharcado, eu aperto não escorre água. Eu vou umedecer levemente meu dedo aqui e... ó, nivelar ele, deixar certinho. Aqui. Ele pode ser assado do jeito que tá, né? Se for colocar algum canapé, colocar um creme em cima, não vai aparecer, não tem problema. Mas se eu for rechear ele e querer deixar ele bem lisinho, você faz essa leve correção aqui, ó. Mas não com a mão muito úmida. É só para ajeitar ele e deixar certinho, ó. E agora ele vai descansar. É um momento de secagem, é um passo importante. Eu nunca coloco direto no forno, assim que eu pinguei. Tá vendo como ele está brilhante? Então, ele tem que secar por fora, para começar a criar estrutura por cima e subir, parecendo um cogumelozinho. Então, essa parte de secagem vai ficar em torno de 15, 20 minutos, dependendo da temperatura. A gente vai checando aos poucos, né? Conforme o fundo, porque está com ar-condicionado, então talvez ele seque mais rápido. Então, ele vai secar, e daí eu vou mostrar o ponto ideal para colocar ele no forno. Geralmente, você está com a mão seca, né? E daí você põe o dedo aqui, ele não gruda mais. Você sente que ele secou. Aqui, como eu acabei de pingar, ó, eu vou pôr o dedo aqui, ó. Ele gruda ainda, tá vendo? E foi bem... Hã? É muito relativo. Se o tempo estiver seco, provavelmente ele vai secar mais rápido. No inverno, na média de 20 para mais. É que varia muito. Por exemplo, se a gente estiver dentro de uma cozinha, vai estar muito quente, né? Então, ele vai secar mais rápido. A temperatura de uma cozinha é mais alta, né? Em casa, no inverno, vai estar mais baixa, só que daí é bom sempre ficar de olho. Tem que ser muito cuidadoso nesse passo, né? Isso, no momento que você tocar e ele não grudar mais, é o ponto para entrar no forno. Então, o forno está pré-aquecido, por enquanto. A gente vai deixar descansar. Aqui. Tem alguma dúvida, por enquanto? Tranquilo? É fácil. É fácil! Gente, não, vocês têm que tentar fazer em casa. Poxa. Aqui. Vou deixar descansar aqui. Então, mas aí você sente, tipo, você pega o saco de confeitar e, não sei, se você sentir mais facilidade de pingar por cima, óbvio que essa padronização é treino, mas não tem problema um ficar um pouquinho maior, outro menor. O importante é treinar e ver se sai a receita final. É legal, tipo, tentar fazer em casa, né? Tentar quebrar esse nossa, macarrão é muito difícil. Não, dá para fazer. E a gente vai deixar secar por enquanto. E depois eu vou fazer o recheio. Rodrigo, você quer falar um pouquinho do forno? Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, tudo bem? Então,
já que a gente vai esperar um pouquinho os macarrons secarem, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso forno elétrico de embutir. A gente está pré-aquecendo ele para poder receber os macarrons, onde a gente vai usar a função de convecção. Ele tem 70 litros, né? Então uma capacidade bem interessante, onde a gente pode utilizar para assar bastante coisa, então desde pequenas porções até grandes pedaços de carne ou grandes porções de comida. Nesse ponto a gente pode usar bastante para diversos tipos de receitas, desde pequenas porções até grandes porções, como eu já havia comentado. Então, temos várias funções neste forno de embutir. Desde a função de convecção, todo mundo sabe qual que é essa função de convecção? Sim? Vocês conhecem a função de convecção? Ele Não? é muito bom para o macarrão também, que tem o controle Então, de convecção dele, né? Essa função de convecção a gente utiliza não só a função do ventilador, mas em volta do ventilador a gente tem uma resistência que ele vai utilizar todo o calor e vai dentro da cavidade do forno, deixando esse alimento muito mais tenro. Ele vai cozinhar de forma muito mais rápida, utilizando menos energia também e deixando esse alimento muito mais gostoso e chegando num ponto, para os chefes de cozinha, eles conseguem chegar num ponto com maior precisão. Sim, a ventoinha, essa convecção, ela ajuda a estabilizar a temperatura. Então, como ela gira, o forno inteiro fica com a mesma temperatura. Então, essa estabilidade é muito legal para cozinhar e assar alguma coisa dentro dele, né? Fora a convecção, a gente também consegue assar de forma convencional com o ventilador. Caso você não queira utilizar com a convecção, você pode usar de forma convencional na parte de cima e na parte de baixo, também com o ventilador. Então, também utiliza menos energia e o cozimento é de 30% a 40% mais rápido e também gastando menos energia do que na forma convencional dos outros fornos de embutir que nós temos no mercado. Tá? Então, muito fácil de limpar também, porque você consegue ter essa porta, você consegue remover essa porta, facilitando a limpeza. Fora que a Panasonic quis fazer um design premium e integrado, onde você consegue combinar toda a nossa linha premium da Panasonic, onde toda a linha se combina, desde o nosso forno elétrico de embutir, o micro-ondas, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês, e também a nossa lava-louças, integrando todos os produtos junto com o nosso cooktop também, ok? E, para finalizar, fechando a parte do forno elétrico junto com o micro-ondas, que hoje não vamos ter nenhuma receita com micro-ondas. Infelizmente. Mas temos várias receitas que a chefe também faz, muitas receitas, né, chefe Viviane? A vantagem do micro-ondas é que, por exemplo, eu trabalho muito com chocolate também, né? Então, ele dá... Para derreter, tem várias formas de você derreter o chocolate. Você pode fazer num banho-maria, só que eu acho muito arriscado, porque você tem que utilizar água. Cair água no chocolate é horrível, porque daí você desestabiliza ele, né? No micro-ondas, você tem controle. Você derrete, por exemplo, de 30 em 30 segundos e não corre o risco de queimar ele, nem cair água, nem nada. É a seco, né? Então, é muito bom, principalmente para trabalhar com chocolate, no caso, né? Dá para ele... Às vezes, quando eu uso manteiga, normalmente os produtos ficam refrigerados, preciso derreter. Dá para derreter no micro-ondas também, se não for manteiga clarificada no azeite. Então, tem essas vantagens. Ele agiliza muito o trabalho, dependendo do que for. Principalmente, no caso do chocolate, o controle de temperatura, às vezes você faz no fogo e a temperatura fica muito alta, você perde esse controle, né? No micro-ondas de 30 em 30... estabiliza melhor. Eu vou pedir até para ele dar uma focalizada aqui internamente. O nosso micro-ondas de embutir, tanto a parte externa quanto a parte interna, toda em aço inox também. Então, facilita na hora de limpar. Então, fez uma receita, respingou, muito fácil, apenas com pano úmido você já consegue limpar de forma muito simples e muito rápida. Outro grande diferencial é o painel Easy Touch da Panasonic, onde você simplesmente apertou 1 minuto ou qualquer outro tipo de operação, ele já indica para você qual é o próximo passo para você seguir e colocar, no caso, sua receita. Apertou a tecla, no caso, ele já indica, direcionando qual o próximo passo para você
de forma bem intuitiva e muito fácil. Então, a Panasonic já ela é bem recomendada na questão de micro-ondas. Ela tem um know-how, uma experiência muito grande nessa parte de micro-ondas. Então, a gente já traz mais esse know-how e a experiência que a Panasonic tem já da parte de micro-ondas de mesa, agora também para a parte de micro-ondas de embutir. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto, na hora que ela for fazer a parte do recheio, para explicar um pouquinho mais para vocês a respeito do nosso cooktop. E no final da receita, que vai ter vários utensílios, um pouquinho que a gente vai sujar um pouquinho de utensílios aí eu volto para explicar um pouquinho sobre... Estou enchendo a pia para explicar um pouquinho sobre a nossa lava-louças e finalizar essa fantástica linha de embutir built-in da Panasonic. Muito obrigado. Então, com o forno pré-aquecido, eu vou de tempo em tempo olhando o ponto do macarrão, né? Deixa eu trazer aqui para frente para facilitar. Aqui. Ele está começando a secar um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste. Para ver o ponto do macarrão, eu sempre seco as mãos. Eu já não preciso mais nivelar ele. A casquinha não pode entrar umidade aqui nesse momento, né? Olha, ele está pegando um pouquinho, mas está pegando menos. Aqui. Deixa eu ver se isso aqui. Se você tiver muita pressa, precisar fazer outras coisas e não querer que vá mais rápido esse ponto, você pode deixar muito próximo do ar-condicionado ou um ventilador, que daí isso vai ajudar a secar mais rápido também. Mas o ar já está ajudando bem aqui. Talvez dê. Deixa eu ver o ponto aqui. No momento da secagem, vocês vão observar também uma linha que vai se formando bem na base do macarrão. É bem sutil. Isso é o início da coroa. Antes de entrar para o forno, ele vai começar a fazer isso também. Você vai ver a diferença da casquinha aqui. Deixa eu ver. Mas eu acho que dá para entrar. Vou fazer um teste aqui. O macarrão maior vai ficar, talvez fique uns minutinhos a mais. Esse aqui vai sair primeiro, provavelmente, mas aí a gente vai acompanhar a cocção dele. Forno sempre pré-aquecido, está pelo menos 10 graus acima da temperatura pedida, né? Então, vamos colocar para assar aqui, vamos ver como vai ficar. Se der errado, não tem problema, que eu fiz um monte, então eu já garanti, tá? Mas eu acho que vai dar certo aqui. A gente pode ter de perto? Pode vir? Pode, por favor, fiquem à vontade. Você precisa a 130 no convecção. 5 minutos com 5 convecção. minutos. Vou colocar aqui para você, só um momento. Aqui eu vou usar os 5 primeiros minutos com convecção e os outros 10 sem convecção, porque ele não precisa desse vento, dessa agressividade. Mas num forno... peraí. Pode ir por aqui? Licença. Só para vocês verem como que é fácil de operar, simplesmente só no botão aqui, do multijanela, eu venho e seleciono convecção. Primeiro eu vou selecionar o tempo de 5 minutos. E depois eu aperto o tempo de temperatura e coloco a temperatura em 130. 130 graus. 130 graus. E aperto o iniciar. Como a gente pré-aqueceu, ele vai estabilizar. Estava em 140, a gente deixou aberto, ele perdeu um pouquinho de temperatura, mas ele já estabiliza e já volta nos 130 graus, já respeitando a temperatura que a chefe pediu. Aqui vão ser os 5 minutos com convecção, para ele começar a subir. É uma cocção mais rápida por causa da ventilação, e daí vai começar a subir e formar essa coroa. E nos outros 10 minutos é uma cocção mais delicada, então ele vai começar a assar de fora para dentro e manter aquela umidade que tem dentro da casquinha. Está ligado à convecção, né? Sim. Os dois aqui, tá. Então, se vocês quiserem chegar perto, depois de 1 ou 2 minutos já dá para ver a diferença da casquinha subindo e ela secando. Tá? E depois que ele sair do forno, nunca tiro ele direto do tapete. Sempre tem que deixar esfriar. Se eu tirar na hora, você vai puxar a casquinha e aquela parte preciosa, que é mais úmida, macia, vai ficar no tapete. Aí não tem como remendar, fica feio também, né? Pode correr o risco de quebrar a parte de fora, que é a casquinha mais delicada. Diminua a temperatura, porque eu não preciso de uma cocção rápida também.
Já estabilizou a 130. Já estabilizou? Já Como que eu estabilizou a sei que 130. estabilizou? Ele para de piscar, ficar intermitente a temperatura e já estabilizou. Aqui é bem rápido, mas se for no forno convencional, você pode deixar a temperatura um pouco mais alta, que daí ele vai demorar para... Ele vai perder a temperatura muito rápido e vai demorar também para subir um pouco a temperatura. Apenas 1 minuto ele já estabilizou, estava em 140, a gente perdeu só no tempo de colocar as prateleiras. Em 1 minuto ele já estabilizou novamente a 130 graus. Então, pois não? Até menos, porque a temperatura está mais alta, então pelo menos pode diminuir o tempo. Não são 5 minutos, são em torno de 2 até, que a temperatura é muito alta. Então 2 com a porta fechada e depois abre a porta Ah, e faz o deixa- resto do tempo com a porta aberta. Isso, porque daí ela tem que... Porta semi-aberta, né? Semi-aberta, porque esse calor tem que evacuar. Se ela continuar lá dentro, o calor vai fazer com que o vapor suba e faça com que seus macarrons rachem todos. Uma outra dúvida, eu vi que a sua bandeja ela é funda. Sim. Isso faz diferença? Não. Se for reta é melhor porque você aproveita, tem um aproveitamento melhor do tapete, né? Da assadeira. Ok, obrigado. Nada. Alguma dúvida até aqui? Sim. Se a gente tem um forno convencional de piso e eu quiser comprar um forno de convecção e com cooktop, eu tenho que fazer obra na minha cozinha ou tem alguma solução que caiba no mesmo espaço de um forno, de um fogão convencional? Na verdade, se você já tem a instalação, o nosso forno de embutir, você pode, de bancada, você pode colocar o cooktop e o forno sem problema nenhum. O da Panasonic ele pode ser instalado tanto no nicho quanto embaixo do cooktop sem problema nenhum. Tá. Ele tem essa opção. E aí eu só tenho que mandar fazer um móvel? Só tem que fazer um móvel, sem problema nenhum. Tem alguns fornos de embutir que você não tem essa opção de instalar ele embaixo do cooktop. Ele só é permitido instalar em nichos. Você não tem a opção de instalar ele por questão de ventilação, questão de ele não aguentar a temperatura. É claro que tem algumas questões de temperatura mínima e também algumas questões de instalação mesmo que tem no manual, mas ele é permitido você instalar debaixo do cooktop sem problema nenhum. O macarrão não é igual ao bolo. Se você abre ele corre risco de cair, ele é estável, então não precisa ter medo na hora de ver o ponto. Pode ir que eu vou colocar coloca o outro. Colocar já o convencional. Pode colocar o convencional 10 minutos? Pode. 120 graus. Pode por 125. Tá bom. 10, né? Uhum. Estamos saindo bem, hein? 125? É. Aqui. Tá, obrigada. Quer que eu pause e você pode abrir? Tá. Eu vou ver aqui o ponto. Tá começando a formar. Tá bem tímido ainda. Ah, aqui no fundo, ó. Dá pra ver? Ó, tá começando a subir a curva dela. Vou deixar os 10 minutos. Aqui. Deixa eu ver aqui. Normalmente, depois dessa etapa, eu giro as assadeiras num forno que não tem convecção. Porque, normalmente, tem um lado que é mais quente e outro que não é tanto, né? Não tem tanta estabilidade. Mas aqui eu não preciso mexer. Eu vi que não mexeu na coloração, a coroa está subindo direitinho, então eu vou deixar assim até começar a secar, para secar as casquinhas. Aqui. O tempo mínimo de cocção, nesse caso, são 10 minutos. Para não deixar úmido demais, se você vê que a casquinha está legal, está bonitinha, e tirar antes disso, pode correr o risco dela ficar mole. Então, você vai pegar ela e vai amassar ela, você não vai conseguir pegar. E nunca mais, sempre ficar de olho nos últimos minutos, dependendo como for, num forno convencional, por exemplo, olhar o ponto. Daí eu vou mostrar que aqui está muito mole ainda, então não dá para mostrar o movimento. Tipo, se ela está firme, quando eu pego assim nas laterais, é porque ela está bom, que ela está boa, né? Mas está muito firme é porque passou. Daí ela esturricou e virou um biscoito, não é mais um macarrão. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, paciência, macarrão, a gente não pode pular esse tempo, mas estou aqui para tirar dúvidas. Dúvidas sobre recheios, sabores,
Não? O que eu vou fazer é o creme manteiga. Ele é a base de merengue italiano, mas pode ser recheado com ganache. Eu gosto mais de ganache. Sim. Oi? E teve uma época que eu vi que tinha canapé salgado. Mas é meio esquisito, porque a casquinha era doce, né? E o que em cima era salgado, tipo um creme de queijo. Eu preferi doce, mas pode testar também, né? Ele não funciona com sal. Essa estrutura toda vem do açúcar, né? É tipo um suspiro, só que com a entrada da farinha de amêndoas ela fica mais úmida. Na Itália acho que tem um doce similar, parecido, chama macaroni, alguma coisa assim. Lembra macarrão, né? Só que na França virou macarrão. Ele mudou um pouco a textura, ele ficou mais macio. Mas não, dá para fazer salgado, mas eu não gostei. Você falou que gosta de ganache. E que proporção que é? Ganache, normalmente é o meio amargo, 54%. Você usa, 105, por exemplo, 2 para 1, 200 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite. E daí chega na textura, né? Para chocolate branco, como tem mais gordura, você acaba usando menos líquido, né? Tem mais pura manteiga de cacau, então você vai reduzir a quantidade de creme de leite. Mas a média, se for meio amargo, é sempre 2 para 1. Tá bom? Deixa eu ver aqui de novo. Obrigada. Legal. Deixa eu pegar a luva. Deixa eu abrir um pouco o forno. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tá indo. Tá começando. O cheiro tá bom. Tá bom? Muito. Deixa eu ver aqui. Tá indo. Sim. Deixa eu ver aqui embaixo, peraí. Pode deixar aqui. Pelo andar da carruagem, talvez ele fique um pouco mais desse tempo estimado. A gente vai controlando, tá? Aí eu acho que a gente pode partir pro recheio, creme manteiga. Daí o Rodrigo vai explicar mais ou menos como usa aqui, que eu não sei mexer direito aqui nesse fogão. Você me explica aqui. Tá, peraí. Voltei. Tudo bem? Então agora a gente vai começar a partir do recheio. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito do nosso cooktop. Nosso cooktop de indução, então, de 4 zonas, 2 zonas maiores, 2 zonas menores. O que seria a respeito de indução? Então ele só vai aquecer onde tiver panela. Ele é muito mais seguro? Sim. Por quê? Porque ele só vai aquecer, como eu falei, aonde tiver panela. Onde não tiver panela, tem o risco. Se tiver uma criança, coloquei a mão, ela vai queimar a mãozinha? Não. Só se tiver o quê? Colocou a mão, vai estar quente aonde tiver a panela, no caso. Fez aqui, ferveu uma água. Ela vai estar quente porque tinha indução elétrica onde estava a panela. Mas não necessariamente vai queimar igual um vitrocerâmica, que normalmente tem a resistência e vai aquecer o vidro todo e pode causar queimadura de forma muito, muito feia. Então, esse daqui é muito mais seguro. Sem contar, posso usar esse pano? Dá para mostrar aqui? Cheio de manchas aqui, eu posso limpar de forma muito simples. Ele é fácil de limpar? Muito. Quem tem cooktop que não seja de indução? Aqui. Alguém tem? Se derrama um leite é difícil de limpar? Muito. Terrível, não é? E esse daqui é fácil? Muito. Eu vi que você gostou. Tudo que eu falo, você faz assim. É muito fácil, não é muito? Muito, muito, muito fácil. A forma que eu estou aqui é só as digitais e uma coisa que espirrou aqui a manteiga. Então eu limpo de forma muito fácil. Sem contar, cadê aquela chaleira? Aqui um teste muito simples. Tem um pouquinho de água aqui. Só um teste que a gente vai fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho água e eu vou colocar... Dá para mostrar aqui, cara? Aqui eu tenho... Só para vocês verem como que é a forma super simples de fazer o funcionamento do cooktop da Panasonic. Coloquei, ele já reconheceu. Se ele não reconhecer, vai ficar um tracinho e a marca U. Então, como eu sei se a minha panela funciona ou não? Que eu acho que é o maior
paradigma aí se eu sei se é a minha panela ou não. Aqui temos vários vendedores especializados e tenho essa gama de acessórios e panelas aqui. De acessórios não só, olha quantas panelas eu tenho aqui. A linha da KitchenAid, um monte de produtos aqui na Fest para vocês e os vendedores treinados de panelas que tem que ser de fundo triplo. Se eu peguei aquela panela que eu comprei lá em Penedo, estava lá na Dutra, passei em Penedo, vai funcionar no cooktop? Vai funcionar? Não, por quê? Alguém sabe me dizer? Porque ela vai absorver a indução. Aqui no caso, enquanto eu estou fazendo a brincadeira com vocês, eu coloquei no modo turbo, só para vocês entenderem. Só colocar aqui, ó. Em 3 minutos, eu já tenho fervura de água. Só para vocês verem o quanto que é preciso e o quanto que é rápido um cooktop por indução. Então, o quanto que é interessante quando o pessoal fala, mas um cooktop por indução, ele consome muita energia, porque ele é 6.400 watts. Ele é um chuveiro elétrico. Não compensa ter na minha casa. Só que 3 minutos eu tenho fervura de água. Então é tão interessante, porque é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu estou conversando com vocês, não faz nem 10 segundos que eu coloquei a água para ferver. Vocês estão escutando o barulho? Vale a pena ter um cooktop por indução? Justifica, porque é a mesma coisa. É muito mais rápido as coisas que eu faço nele. Se eu fosse selar uma carne, o tempo que eu ia demorar num outro cooktop, ou o tempo que eu gasto, a grana que eu gasto com gás, já justifica o custo dele. Vocês entenderam? Então é muito interessante. Fora isso, o meu cooktop por indução ele é muito mais rápido para fazer o cozimento, muito mais econômico, como eu expliquei, 4 zonas e totalmente seguro. É ou não é interessante? E sem contar que é Panasonic e é lindo. Não é? Gostaram? E aqui que nem aqueceu, se eu tiro, depois ele vai mostrar aqui a letrinha H de high, que tem a temperatura está totalmente quente nesta zona de cocção. Ó, vou pôr a mão. Se eu deixar a mão aqui muito tempo, não vai queimar igual um outro cooktop com resistência. Uma brincadeira que a gente fez na nossa convenção de vendas, a gente fez uma brincadeira e colocamos uma nota de R$100. E colocamos para fazer a fervura. Muita gente não confiou na gente, vou falar a verdade, mas não queimou a nota. E a gente já sabia que não ia queimar. Porque não tem, é claro que a nota não podia estar molhada, mas a gente fez essa brincadeira para mostrar que só aquece mesmo onde tem, no caso, o fundo triplo, para mostrar a segurança do cooktop por indução. Viviane? Oi. Vamos. Me ajuda. Ajudo? Eu preciso de mais alguns minutos no forno. Sim. Aí, no caso, você precisa de mais ou menos que temperatura? Uns 6, 7. Um 6, 7? Uma outra coisa que eu não contei para vocês, eu consigo colocar também que no convencional, eu posso colocar um timer aqui. Eu posso colocar um timer por zona de cocção e programar para ela desligar. Então eu sei que normalmente eu vou colocar eu vou selar a carne 3 minutos de cada lado. Eu posso colocar, selei mais ou menos o tempo, ou uma receita, um risoto, e quero finalizar ele, sei que acabei de mexer, ele vai ficar mais 4 minutos. Eu programo aqui cada zona e automaticamente ele vai, a cada tempo, ele vai desligando cada zona de cocção no tempo que eu quero. Eu vou começar a fazer o recheio do macarrão, que é um creme manteiga de pistache. Ele começa no fogo. Como aqui aquece muito rápido, mas em qualquer outro fogão eu vou colocar ele a frio primeiro aqui. Eu tenho água e açúcar aqui. Eu vou fazer o merengue italiano. Antes de levar ao fogo, vou misturar aqui a frio o açúcar e a água. Por que eu faço isso? Eu nunca coloco o açúcar e a água, já coloco direto. Se tiver açúcar em contato direto com o fundo da panela, vai começar a queimar. E não é o desejado aqui. Essa frigideira estava quente um pouquinho?
Não, eu deixei esfriar completamente. Aqui. Deixa eu ver aqui, vou colocar numa... Ai, gente, tá, peraí aqui. Ah, pode ser. Aí eu vou deixar ela começar a esquentar. A Sabrina vai ficar de olho na temperatura da calda, que é importante. Eu não vou mexer a panela. Eu nunca mexo a panela, por quê? Porque senão pode começar a formar cristais. Eu quero uma calda líquida. Não quero cristais, porque senão vai atrapalhar na minha receita ali para frente, na hora de fazer o merengue. Então, quando chegar a 120. Enquanto ela fica de olho na temperatura, eu vou colocar as claras para bater. O merengue, o creme manteiga é legal porque ele é um recheio neutro. Então, você pode inserir vários sabores diferentes, não só o de pistache. Como ele, depois de feito, é neutro, você pode inserir o sabor. No caso, eu vou colocar a pasta de pistache, né? Ah, pronto. Vou colocar para bater. Peraí. Antes de você, no momento que você colocou a calda no fogo, já pode ligar a batedeira, porque ele tem que criar volume aqui primeiro, antes de eu... 100 gramas... mais ou menos. O ideal é pesar, tá? Peraí, obrigada. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha no macarrão. Peraí. Tá quase lá. Essa temperatura que eu coloquei na receita é uma temperatura média, porque varia muito de forno para forno. Então, aqui no caso eu poderia aumentar um pouquinho. Será que tem que aumentar, por favor? Vou deixar mais um pouco. Aí, dá para ver que ela tá movimentando a panela, mas não está chacoalhando ela. Esse movimento faz com que comece a formar cristais na calda. Né? Quanto que tá? 100. Então ela vai derretendo até virar uma calda líquida, completamente líquida, né? Dá para ver que nas bordas ainda tem açúcar. Então ela vai deixar que fique tudo por igual, que ferva por igual. Na hora de medir, ver a temperatura da calda, sempre tenta movimentar de vez em quando a ponta do termômetro e nunca parar no fundo, porque o fundo é sempre mais quente, então você pode perder o controle. É o conteúdo da panela, não o fundo, que você quer pegar a temperatura certinha. Tá? Enquanto isso, a manteiga, importante, sempre está gelada. Está descrito na receita, né? O que acontece se eu colocar em temperatura ambiente? A calda vai entrar quente, o merengue vai ficar quente. Se eu colocar num determinado momento errado, vai virar um suco de manteiga. Isso aqui vai virar um suco doce de manteiga. Não vai virar um recheio de creme manteiga. Então, sempre gelado, porque daí vai ter esse choque e ele vai começar a emulsificar. Tá? Sempre manteiga gelada, deixa no mise en place, deixa na geladeira, em cubos. Nunca em pedaços grandes também, porque senão vai demorar muito para bater e pode correr risco de quebrar o arame da batedeira. Tá vendo que a calda tá transparente? Eu nunca vou deixar ela chegar a ponto de caramelo. Se chegar a ponto de caramelo é porque ultrapassou 120 graus e vai começar a ficar... A textura dela vai mudar. Eu quero ela um pouco mais fluida. Então, a gente vai controlando aqui com o termômetro. Acho que pode aumentar. Oi? Não, tá no médio para alto. Eu não coloco no máximo porque pode correr risco de eu perder a temperatura certa, né? Pode ultrapassar muito rápido e mudar a textura da calda. Então, tá aqui, no caso de 1 a 9, está em 7. Demora um pouquinho mais, mas tem um controle melhor da temperatura. Eu fico falando e esqueço do macarrão, né? Eu sinto o cheiro de queimado. Peraí, aqui. Tá bom, deixa eu ver. 125, obrigada. Deixa eu ver aqui. Acho que sim, peraí. Tá quanto aí, Sabrina? 108. Tá, então eu vou tirar aqui. O macarrão assou direitinho.
Vou mostrar aqui, peraí. Vou mostrar o ponto. Tirei. Ou dentro do forno mesmo, mas é melhor plantar uma bancada para não correr risco de se queimar. Pego aqui. Ó. Tá firme, tá fixo no tapete. Ele não tá dançando. Se ele começar a dançar, é porque ele tá meio cru. Ele não chegou na textura ideal. Vou deixar ele quietinho, não vou tirar agora, que tá muito quente, então vai desprender do miolo. Eu acho que o maior tá pronto também. Vou deixar aqui pra trás. Esfriando. Peraí aqui. Mas dá pra ver que o babado ficou tudo por igual. Teve um que deu uma rachada, mas no geral tá ok. A coloração não mudou, não queimou, porque foi uma temperatura baixa. Aqui. Oi. Pode. Cuidado pra não se queimar, tá muito quente. Deixa eu ver. Quer pegar? Pega outra aqui. Não, pode deixar, Não? eu tô acostumada. Ó. Peraí. Tá chegando? Tá. Aqui a calda chegou na temperatura certa. Só que eu não vou virar ainda, porque ela tá fervendo. Então eu vou deixar ela sentar um pouco para conseguir virar em cima dessas claras em ponto de fio. A clara criou bastante volume, ela cresceu bem, está bem firme. Não vou deixar no máximo, vou reduzir um pouco a velocidade dela. A calda chegou na temperatura, 120 graus. Deixei assentar um pouco a fervura, porque se eu virar fervendo, ela vai começar a jogar tudo para a lateral do bowl. Então isso vai fazer com que eu perca a parte da receita. Então eu deixo ela dar uma esfriadinha. Não, manteiga vai por último. Aqui só estão as claras batidas, aqui o açúcar e a água, a 120 graus. Tá? A ponto de fio, dá para mostrar por aí? Constante, sem virar tudo de uma vez, nem muito pouco. Ó. Dá para ver? Sim, elas já estavam batendo desde o início para ganhar volume, tá? Um ponto de fio. E eu posso aumentar a velocidade. A textura já vai começar a mudar. Está bem quente, então assim que você colocar a calda, evita de mexer aqui, tocar aqui que está fervendo. A textura do merengue começa a mudar, está virando merengue italiano, né? É importante virar a panela em ponto de fio, porque se você virar tudo de uma vez, pode correr risco de escorrer pelo bowl e parar no fundo e não ficar uma coisa homogênea, não vai ficar bacana, ele não vai criar esse volume. E se for muito pouco, ele vai ser jogado para as laterais. Então tem essa constância na hora de virar, né? Nem muito, nem gotejando assim também. Eu vou parar um pouquinho para mostrar a textura do merengue. Ó. Dá para ver o brilho dela, a firmeza, a consistência? Ó. Aqui já dá para fazer alguma sobremesa, se vocês quiserem. Dá para tostar ele com maçarico, ele já vira um merengue italiano tostado. Aqui ele vai em cima de tortas, né? Mas eu vou transformar ele no creme manteiga. Fica de olho
Já está começando a esfriar aqui. Sim, porque daí ele tem que juntar ar, né? E tem que esfriar também. Então, aumentando a velocidade faz com que esfrie o merengue e ganhe volume ao mesmo tempo. Vou pegar a manteiga gelada aqui. Peraí. Aqui. Cortei em cubos. Está bem gelado aqui. E vou diminuir um pouco a velocidade agora, para não voar manteiga na minha cara. Aqui. E vou colocando. Ele está começando a misturar aqui, vou colocando aos poucos. E a manteiga está bem gelada. Pode estar em torno de 4, 5 graus, mais ou menos. Aí, vou aumentando a velocidade aos poucos. Um, dois, três. Tá começando a formar um creme, dá pra ver daí? Ó, ele tá ganhando consistência. Eu vou parar um pouquinho para raspar as laterais, eu quero que fique bem homogêneo. Aqui. Aqui. Voltar a bater. Para me certificar que toda a manteiga incorporou nessa mistura do merengue italiano, eu vou raspar levemente no fundo também. Vou pegar o fundo. Ó, dá pra ver que tem uns pedacinhos ainda, dá pra ver pela frente. Ó. Deixa eu bater mais um pouco. Nossa. Aí já pode deixar no máximo, não vai voar manteiga mais. Vai começar a emulsionar. Parar novamente, só para fica certinho aqui. Tem um pouco de clara nas laterais, de merengue. Tá começando a ficar liso aqui. Sim. Como é que eu faço o ganache? Como é que eu faço o ganache chegar no ponto de creme, assim, por exemplo? De creme? Eu posso rechear com aquele ponto de ganache mesmo? Você diz a textura? A textura. Tá, é um padrão. Você ferve sempre creme de leite fresco, 2:1 sempre. No caso do meio amargo. Se for branco, Menos creme de leite, porque senão, pelo excesso de gordura de manteiga de cacau, ele vai ficar líquido. Se eu quisesse fazer um recheio de limão siciliano, seria melhor fazer com chocolate branco. Combina mais. Aí você pode pôr as raspas para não... Isso. Sim. Mas ferve a 120 graus? Não, é só levantar a fervura. O importante do creme de leite fresco é levantar a fervura e daí você vira em cima do creme de leite. Deixa de 1 a 2 minutos, isso, em cima do chocolate, desculpa. Não mistura na hora, deixa esse calor ser distribuído pelo chocolate picado, que daí vai ser mais fácil de você misturar. Vai misturando em círculos
até ele incorporar, fica completamente liso e todo o chocolate derreter, deixa esfriar. Eu prefiro deixar em temperatura ambiente, deixar esfriar e mexendo de tempos em tempos até chegar à textura. Pode ser mais rápido colocar na geladeira, mas aí se você esqueceu ou deixou passar 1, 2 minutos, ele vai virar uma pedra. Aí tem que derreter tudo de novo e voltar a conseguir o ponto, né? E esse ponto seria o suficiente para botar no saco de confeiteiro e rechear? Sim, ele tem que ficar numa textura não muito mole nem muito dura para você conseguir trabalhar ele, né? Vai lembrar um pouco esse creme, só que o creme manteiga ele é mais consistente. Aqui, ó. Ele é bem firme, né? Ó, dá pra ver aqui, ó. Eu faço assim, cai em cima da bancada, né? Não cai. Tá pronto. Eu vou bater aqui na lateral. Aqui. Eu vou conferir certinho se não tem nada de manteiga aqui. Ele tá completamente homogêneo. Ó, a coloração muda, a textura muda. E agora eu vou inserir sabor. Eu vou colocar pasta de pistache. Eu vou deixar ele mais liso. Na receita tem pistache picado. É uma opção. Mas aí toma cuidado na hora de rechear os macarrons, de usar um bico redondo. Tenta não usar esse aqui. É que eu trouxe esse aqui, ó. Não passa, vai entupir, vai sujar tudo. Então, se for liso, é melhor para pingar. Mas se tiver alguma fruta seca ou nozes, corre o risco de entupir o bico, tá? Em relação à pasta de pistache, coloração sempre mais opaca. Tenta não comprar aqueles verdes muito fosforescentes que tem corante. Esse de pistache tostado é um sabor mais natural. Eu prefiro assim, tá? Mas é opcional. Vou colocar a pasta aqui. E vou voltar a bater. Novamente, vou raspar as laterais. Aqui, que tem um pouco de pasta na parede do bowl. Bater de novo aqui. Pronto. Aqui. A vantagem do creme manteiga é que você pode fazer ela e usar na hora. A ganache você tem que ser um pouco mais paciente, porque ele vai estar líquido assim que ferver e misturar. E tem que deixar chegar na consistência, tá? Aqui. Nossa, tá juntando louça aqui, Rodrigo. Nossa, olha essa sujeira aqui, peraí. Liso, completamente homogêneo. A pasta de pistache é natural, tostada, então ela não fica com uma cor muito forte, mas ela contém bastante sabor. Então a gente já pode começar a finalizar, tá? Deixa eu abrir espaço aqui. Sabrina, você me ajuda, por favor? Pode trazer as assadeiras para cá? Aqui. Nossa. Ui. Tá um pouquinho quente ainda, eu vou tirar as framboesas e o Rodrigo vai falar um pouco a respeito da geladeira também, que é maravilhosa. Olha essa luz piscando aqui, ele vai falar o que é. Deixa eu tirar a primeira framboesa, posso? Ela ficou, no dia que a gente foi fazer a reunião, ela ficou super interessada para saber, nossa, Rodrigo, que luz é essa piscando dentro do refrigerador? Aí eu falei, Viviane, essa luz aqui, por incrível que pareça, é o nosso Vitamine Safe. Ela, Vitamine Safe? Mas o que faz esse Vitamine Safe? Não acredito. Vitamina dentro do refrigerador. Eu falei assim, simplesmente, o Vitamine Safe, ele vai potencializar os nutrientes das verduras e dos legumes dentro do gavetão hortifruti presente aqui. Então, ele vai potencializar. Imagine um alface, que normalmente dura em torno de 5 dias, ele perde a água desse alface, desses alimentos. Ele vai durar em média, que durava em torno de 5 dias, ele vai durar em média de 7 a 9 dias,
porque ele utiliza a fotossíntese natural desses alimentos, como se tivesse um sol dentro do nosso refrigerador. Então, ele potencializa os nutrientes desses alimentos. E o que eu preciso fazer? Super simples. Simplesmente você pegar e apertar um botão. É a solução inteligente da Panasonic. Então, você traz mais saúde e os alimentos que você vai servir aos seus filhos. Simplesmente dentro desse refrigerador maravilhoso da Panasonic, que é o nosso Black Glass, 423 litros de capacidade útil, onde você tem 303 litros de refrigerador e 120 litros de freezer, de capacidade útil, onde vocês podem perceber que a gente fez um refrigerador totalmente voltado para o público brasileiro, com 3 litros de refrigerante ou de bebidas na porta, Tetra Pak, totalmente não tem necessidade de colocar aquele leite que normalmente você vai ter que ficar armazenando aqui, aumentando e diminuindo o espaço da prateleira, agora já vai direto na porta. E também as prateleiras que aguentam até 100 quilos de armazenamento de forma distribuída diretamente dentro do refrigerador. Mais uma solução inteligente da Panasonic para a sua família. Ok? E o alimento com muito mais saúde, como essas framboesas aí, que a gente vai colocar no macarrão que vocês vão experimentar. E é de vidro, tá? Muita gente fala, a gente brinca. Eu vou bater aqui. A gente fez um teste bem extenso aí de bater aqui, pode bater, que não é frágil. Ele é super resistente também. Vamos finalizar, então, os nossos macarrons. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Eles esfriaram. E vou soltar eles aqui. Ó. Depois de frio, ele solta com muita facilidade aqui. E eu vou mostrar o ponto. Dá para se certificar que ele ficou bom? Peraí. Ele não grudou no fundo do tapete, né? Tá lisinho. E dando uma leve pressionada aqui no centro, dá para ver que ele está mais mole. Então, ele secou em volta e manteve a umidade aqui dentro. Então, eu vou descolar tudo. Ah, me ajuda aqui, Sabrina, a descolar os macarrons. Só tira esses que não ficaram tão legais aqui. Ó. Ela vai descolar e virar. E daí, deixa eu ver. Dá para rechear eles assim. Procurar tamanhos parecidos, né? Rechear e fechar eles assim. Ou fazer nesse estilo, né? Pegar só meia casquinha e fazer tipo um canapé. Como vocês preferem? Recheado. Recheado? Só recheado? Tá bom. Então, a Sabrina vai arrumar eles aqui. Enquanto isso, eu vou finalizar o macarrão grande. Ó, ele soltou com facilidade também. Eu quebrei ele. Mas tudo bem, ele vai ficar embaixo, tá? É que ele ficou super macio. Mas é legal vocês sentirem também a diferença de textura. O macarrão, depois de feito, você pode... O ideal é congelar ele e consumir no dia seguinte, porque ele está meio puxa-puxa. No momento que você coloca ele no freezer e deixa ele descansar, ele dá aquela amaciada. Então, esses descansaram, foram feitos um dia antes, e esses são feitos na hora. Então, você vai sentir a diferença de textura delas, tá? Não pode conter umidade, ele nunca pode estar em contato de umidade. Você pode colocar num recipiente seco, dispor as casquinhas, tipo, não uma do ladinho da outra, ou até empilhar, que não tem problema, que ela está sem recheio. Ou já rechear e fechar e congelar. Mas se quiser guardar as casquinhas, você empilha elas com papel ou um filme plástico para um não grudar no outro e congela. Daí no dia seguinte pode usar. Como ele é pequeno, nesse caso aqui, em torno de 10 minutos ele descongela. Tá? Aqui eu vou usar um bico pitanga, mas pode ser um redondo liso também. É só para deixar bonitinho. Se bem que eu vou rechear. Eu vou só mostrar um canapé para mostrar como que fica com esse bico. Fica com uma apresentação um pouco diferente. Tudo sempre bem seco. Aqui teve aquele momento que eu usei um pano úmido, mas assim que ele assou, tudo tem que estar muito bem seco, tá? Tipo esse ponto aqui. O saco de confeitar está bem seco, o bico. Porque se ele pegar umidade, ele vai mudar a coloração, pode correr risco de desmanchar, dependendo da quantidade de umidade.
Tá, eu vou pegar 2 para não perder aqui. Dá para ver? Aqui. Vou apresentar ele assim. Aqui. Ou recheá-los no padrão. Aqui. Sempre tenta rechear pelo centro aqui. Não colocar demais. Tem que ter um equilíbrio entre as casquinhas e o recheio, para não ficar enjoativo também. Aí vem. Eu dou uma dançadinha aqui, ó, na hora de apertar, para ele distribuir por igual o recheio dentro da casquinha. Ó. Sabrina, você pode rechear esse grande, por favor? Deixa só a borda para pôr as framboesas. Ele passa ele aqui, depois espalha. É, do meio para fora. Aqui. Vocês querem provar? Sim. Que pergunta, né? A viola inteira não vai provar. Deixa eu ver. Até onde? Tá bom. Ela sempre, para rechear um macarrão grande, por exemplo, sempre do meio para fora. Aqui, fica por igual. Deixa um espacinho para colocar as framboesas. Daí, a gente vai montar aqui. E depois o Rodrigo vai me ajudar a lavar a louça, né, Rodrigo? E olha que é difícil, hein? A gente está ansioso para lavar a louça. É verdade. Ansioso, sim. O pessoal corre, né, quando fala de lavar a louça. Eu sempre tento deixar bem juntinho um do outro, não quero que o recheio apareça. Só essa framboesa em torno dela, né? Aqui. E mais um pouquinho no meio. Aí, vou pegar mais um pouco de recheio, peraí. É. Aqui. Mais uma volta só para colar a tampa aqui por cima. Aqui. Aqui. Ah, peraí. Deixa eu tentar ajustar aí. Peraí. Não, o de vocês vai ficar bonito também, pode ter certeza. Nossa, esse aqui... Ai, gente. Peraí. Vocês entenderam, né? Tem que ficar bonitinho, redondinho, assim, tem que assar um pouco mais, ó. O fundo dele, ó, tá muito macio. Deixa eu tirar essa sujeira aqui. Nossa, jogar no lixo pra mim, por favor. Ó, usa a costa da faca pra raspar aqui. Aí eu vou finalizar. Deixa eu ver, pegar umas pétalas de rosa. Peraí, esse. Deixa eu ver. Pode usar outra fruta também que combine com pistache. Morango combina com pistache. Frutas vermelhas no geral. Mas acho que framboesa é o melhor, né? Aqui. É, não tá perfeito. Deixa eu pôr os macarrões individuais nesse prato. Aqui. Fotografem aquele, não esse, tá? Aqui. Deixa eu ver. Eu vou arrumar esses aqui.
E os canapés. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida até aqui? Antes da gente provar, o Rodrigo vai me ajudar a limpar essa sujeira toda que eu deixei. Daí depois a gente prova, tá bom? A nossa lava-louça, então, para fechar a nossa linha de built-in, a nossa lava-louça com painel integrado de 14 serviços. Então, 14 serviços é uma lavadora com uma capacidade bem interessante. Então, 14 serviços, 14 garfos, 14 jogos, né, para 14 pessoas. Então, o mais interessante dela é que ela tem um terceiro cesto, que é bem diferenciado das outras lava-louças, que é um cesto exclusivo para talheres. Então, não é aquele cestinho que fica os talheres em pé. Então, lava os talheres com muito mais eficiência. Então, tira qualquer tipo de alimento que fica normalmente preso e dá uma higiene muito melhor para esses talheres, tá? E eu também tenho uma pré-lavagem muito mais exclusiva para os talheres com essa pré-lavagem. Então, dá para vocês perceberem, eu consigo retirar, lavar panelas bem maiores também. E eu tenho um painel integrado aqui na parte superior, facilitando também a leitura. Então, de forma bem interessante, a nossa lava-louças da Panasonic com 14 serviços e 8 programas de lavagem. E o mais interessante é que ela tem um modo eco que usa apenas 10 litros para a lavagem das louças. Então, e o modo rápido que eu vou utilizar uma média aí de 30 minutos para o ciclo de lavagem. Então, ela é bem econômica, tanto se eu preciso ter aquela lavagem que eu não tenho necessidade não tenho muita sujeira nas minhas louças, quero fazer uma lavagem um pouco mais rápida, tenho essa lavagem e também tenho o modo eco com apenas 10 litros e economia de água. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e uma boa noite para vocês. Obrigado.